Tipos de plágio. Ó, você sabia que existem inúmeras formas de acabar cometendo plágio? Gente, da última vez que eu pesquisei sobre o assunto, eu achei umas 8 diferentes. Hoje eu só trouxe 6, certo? Para não ficar muito demorada a conversa hoje. A conversa hoje é no sentido mais de trazer clareza para você não cometer plágio em momento nenhum da sua vida. Vamos descobrir como é que a gente escapa disso? Primeiro plágio, que é o que todo mundo sabe, né? Eu acredito que todo mundo saiba o que é plágio completo. O que é plágio completo? Eu pego o livro, lembra aquele livro que eu estava utilizando aqui? Eu vou pegar um livro. Deixa eu pegar um livro para ficar mais claro para vocês. Pronto, fui ali na minha estante de livros, que não tá tão longe, e peguei esse livro aqui, ó, A Boa Sorte. É um livro que eu amo. É um livro que eu acho que eu já li umas 2 vezes, certo? Mas como eu amo esse livro, A Boa Sorte, cara, eu acho que eu vou reproduzir esse livro. Lá ele. Não vou não, viu, gente? É brincadeira, é só ilustrando. Eu vou reproduzir esse livro e vou vender numa cidadezinha do interior. Que ninguém conhece esse livro, porque esse livro é muito bom. E vai dar pra fazer um dinheiro com esse livro. O que é isso aqui? E eu vou dizer que é meu. Eu vou pegar aqui A Boa Sorte. E no lugar do nome do autor, eu vou dizer que é meu. É mentira. Não fui eu que escrevi. Eu estou ferindo direitos autorais. Eu estou reproduzindo indevidamente o material. E eu estou dizendo que ele é meu, eu estou plagiando. Esse é o famoso plágio completo. Como é que é o plágio completo, por esse exemplo? É a forma mais grave, né? Eu pego um texto, um manuscrito, um livro e digo que ele é meu. Apresento que ele é meu, certo? Ele é meu, fui eu que fiz, eu apresento ele em lugares como se ele fosse meu. Esse é o plágio completo. E é a forma mais grave, porque de fato eu nem dou crédito à pessoa por aquilo que ela produziu. Eu me aposso indevidamente de algo que não é meu. Esse é o pior de todos. Pra mim, pra todo mundo, é o pior tipo de plágio, certo? O plágio direto. Como é que é o plágio direto? Plágio direto ou literal ocorre quando o autor copia o texto de outro autor, palavra por palavra, sem uso de aspas. Bora lá ver como que seria isso? Eu vou pegar aqui para vocês verem. Estou eu aqui lendo esse livro e achei uma frase maravilhosa, certo? Aqui, na página 68, eu tenho a seguinte frase. Esse pequeno comentário sobre a diferença entre um trevo de 3 e um trevo de 4 folhas poderia parecer banal para muita gente, mas não para Cid. Ponto. E aí eu pego essa frase aqui, eu estou falando sobre trevo de 4 folhas, e eu pego essa frase e coloco no meu trabalho. Como se eu tivesse criado essa frase. Esse é o plágio direto. Mas, Nathalie, isso não pode ser feito não dessa maneira. Como que você poderia fazer? Você poderia pegar essa frase aqui, esse pequeno comentário sobre a diferença entre um trevo de 3 folhas e um trevo de 4 folhas, reticências. E eu poderia colocá-la entre aspas e dizer que foi Alex Rovira Selma e Fernando Trias de Bess que escreveu essa frase no livro A Boa Sorte. Eu achei ela muito interessante, vai agregar muito ao meu trabalho, eu vou colocá-la no meu trabalho. Evitei o plágio, com 2 aspas, e com uma citação direta, entre aspas, e com a indicação da fonte de onde eu tirei isso aqui. Evitei o plágio. Entretanto, se eu ficar com preguicinha e quiser dizer, e esquecer de colocar aspas, Nathalie, eu nem queria que se passasse por mim. Na verdade, eu esqueci de colocar as aspas. Sinto muito, você vai ter que revisar seu trabalho e colocar aspas naqueles textos que não são seus e que você está copiando letra por letra, ó, como tá aqui, palavra por palavra, sem uso de aspas ou sem atribuição, fazendo com que ele se passe por seu. Porque no momento que você não colocar a aspa, a pessoa vai achar que o trabalho é seu. Se não for seu, você já está cometendo plágio, certo? É como se fosse um plágio completo, mas é de pequenos trechos, certo? É um tipo mais desonesto. Não causa, talvez, uma criminalização, mas se o seu professor, se o seu orientador descobrir que você está fazendo isso, você pode, sim, ter uma sanção disciplinar muito grave, que é a reprovação no seu TCC, certo?
E o plágio baseado na fonte. Como é que acontece plágio baseado na fonte? Quando você não se preocupa com a atribuição correta das informações. Por exemplo, vamos lá? Estamos aqui no livro A Boa Sorte. Pronto. Vou até diminuir aqui para vocês verem minha tela junto comigo. Aqui. Vou pegar uma outra frase desse livro aqui, uma melhorzinha. Deixa eu ver. Aqui. Preparar as condições favoráveis para a boa sorte não significa buscar somente o benefício para si mesmo. Tá vendo aqui? É uma frasezinha destacada desse livro, na página 51. E eu quero usar no meu trabalho, porque eu achei muito interessante isso aqui. Vai ser bom colocar essa informação. Vai ser muito bom colocar essa informação no meu trabalho. Vai agregar. Então, eu pego a frase, coloco entre aspas, porque eu sei que ela não é minha, e assim eu tenho que colocar entre aspas quando eu quero pegar exatamente como tá aqui. E aí, em vez de dizer que é de Alex e de Fernanda, eu digo que é só de Alex. Ou eu não coloco que é da editora Sextante, ou eu fico bem relapso com a indicação correta da fonte. Gente, fonte tem que ser corretamente indicada. Ou eu fiquei com preguiça de procurar a fonte, ou de montar a fonte, e coloquei uma fonte qualquer. Disse que a referência era outra. Peguei a referência de outro livro que já estava pronta e coloquei lá. Plágio na fonte. Então, você tem que fazer com cuidado. Por isso, naquela outra aula que a gente teve sobre um sistema de organização de referências, para que você não fique com 1 milhão de referências para fazer depois do trabalho, vai fazendo aos pouquinhos. Se você está lendo esse livro aqui, utiliza uma daquelas ferramentas de catalogação de referências, para que você não tenha esse trabalho de voltar depois e fique com preguiça e erre alguma coisa e cometa plágio na fonte, certo? Outra coisa, gente que pesquisa quadros, tabelas e não indica de onde tirou aquilo. Gente, não faz isso. Você precisa dizer onde foi que você conseguiu aquela informação. Ah, Natália, por quê? Porque você está escrevendo um trabalho para o mundo, um trabalho para o mundo acadêmico, um trabalho para que a sociedade leia, para que outras pessoas estudem e aprendam. Então você precisa dizer de onde você tirou aquilo, para que a pessoa, caso queira, vá buscar essa informação naquele lugar, vá se aprofundar mais. E outra coisa, vamos dizer, pode ser que aquela informação seja equivocada, que aquela informação esteja errada. Um pesquisador aprofundado da área pode ir até aquele livro ou aquele autor dizer: olha, você fez a coleta de dados de maneira incorreta, eu tenho que contestar o seu trabalho. Eu vi que no trabalho de tal pessoa, ele citou você como fonte adequada, mas você está falhando, não é assim. Você precisa corrigir seu trabalho. Olha que importante. Aí você pega e não bota a fonte. Aí como é que a pessoa encontra? Você precisa fazer isso com mais cautela, tem que dar devida importância, certo? O autoplágio eu falei, né? Eu nem coloquei aqui, porque justamente o autoplágio nada mais é do que você já produziu, esse livro é meu, certo? Esse livro é meu, todas essas frases são minhas, eu estou escrevendo um outro livro, um livro mais científico, né? E aí eu pego uma frase desse livro aqui e coloco lá sem dizer, como se fosse algo inédito. Ah, essa parte é fantástica. Algo inédito, olha, eu tô escrevendo isso pela primeira vez, eu estou publicando isso pela primeira vez. É mentira. Não. Se você tá escrevendo aqui, ó, a sorte não dura muito tempo, pois ela não depende de você. A boa sorte é criada por você mesmo, por isso ela dura para sempre. Aí você tá escrevendo um outro livro. Você tá pegando as mesmas frases do livro de cá e colocando lá como se fosse uma coisa inédita? Não. Se não é inédito, se já foi publicado, se já foi utilizado por você em outro trabalho, você tem que dizer: eu falei disso desta maneira no livro tal, na edição tal, da editora tal. Você tem que dizer: eu falei isso. E não tem problema nenhum você se autocitar. Na verdade, isso é maravilhoso. Você está mostrando que você tem outros trabalhos publicados. Por que não se autocitar? Fantástico se autocitar. Fantástico demonstrar que você já tem gabarito, você tem outros trabalhos produzidos.
Você utilizou seus artigos científicos como um fundamento ao longo da faculdade para o seu TCC e você está se autocitando. Gente, que chique! Que maravilhoso! E vocês acabam não fazendo isso e perdendo essa oportunidade incrível de se autocitar. Então não se autoplagiem. Plágio parafraseado, Jesus. E plágio em mosaico. Esses dois aqui, uma casadinha. Eu vou até chegar minha fotinha pra cá. Que eu quero que vocês vejam esse daqui bem grandão assim. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não, eu quero dar um enfoque neles aqui. Não tô conseguindo dar um enfoque. Vai ficar assim mesmo. Plágio parafraseado e plágio em mosaico. Plágio parafraseado. Aquela pessoa que é fantástica em reescrever textos. Uma pessoa fantástica em pegar um texto e trocar todos os sinônimos do texto para fazer o texto ter uma conotação diferente. Você pode fazer isso? Você pode. Desde que você cite indiretamente, porque diretamente não pode. Indiretamente quem é o autor. Eu posso pegar aqui, certo? Cadê? Pegar uma frase legal aqui para eu parafrasear. Pronto, vamos ver se a gente consegue parafrasear essa daqui? Muitos são os que querem ter a boa sorte, mas poucos são os que decidem buscá-la. Aí eu quero utilizar isso aqui, mas eu não quero colocar desse jeito no meu texto, certo? Eu quero dizer que inúmeras são as pessoas que desejam a boa sorte. Ó, eu tô falando praticamente a mesma coisa, né? Muitos são os que querem ter a boa sorte. Inúmeras são as pessoas que desejam a boa sorte. Entretanto, pouquíssimos são os que de fato decidem persecutá-la. Massa, mudou todos os sinônimos. De quem continua sendo a frase? É sua? É desse autor aqui. Então, se você quer falar bonito e você quer falar diferente, fala, poxa. Fala desse jeito, mas diz de quem é a frase. Porque você continua dizendo a mesma coisa. Você mudou as palavras, mas a ideia e a frase é de Alex e de Fernando. Não é sua. Então, você pode mudar, sim, o sketch ali do seu texto para não ficar muita citação direta o tempo inteiro, às vezes é cansativo. Então, mescla a citação direta com citação indireta, com reflexão sua. Gente, o trabalho é para ser feito da seguinte forma. Você pega uma citação direta, certo? Por exemplo. Muitos são os que querem ter a boa sorte, mas poucos são os que decidem buscá-la. Alex e Fernando são os autores, certo? Aí você fala, não quero fazer uma citação direta, eu quero uma indireta. Então eu vou dizer, para Alex e Fernando, inúmeras são as pessoas que desejam a boa sorte. Entretanto, pouquíssimos são os que de fato decidem persegui-la. Perfeito. Você disse que é de Alex e Fernando. E você falou bonito. Pronto. Bota lá. De que ano é isso aqui? Sei lá, 2021. 2020, o ano da obra. Bota o ano 2004, 2016 aqui, 2016. O ano da obra é Sextante, Rio de Janeiro. Bota tudo bonitinho lá, cataloga a sua referência e tá tudo certo. Fugiu do plágio. Você pode citar a pessoa. Parafrasear, você é bom de parafrasear, meu irmão? Taca-lhe pau na citação indireta. Você não precisa encher seu trabalho de citação direta. Se você é bom em citação indireta, utiliza os recursos que estão à sua mão. Ah, Nathalie, mas meu trabalho vai ficar só cheio de citação direta e indireta? Não. Tem que ter os momentos de reflexão a respeito do que você está escrevendo. Por exemplo, eu acabei de falar, né? Que ele está fazendo uma diferença aqui entre sorte e boa sorte. Ou seja, ele diz que sorte é algo que realmente acontece ao acaso, mas a boa sorte é algo que é perseguido. Então, olha só, do que foi lido, eu entendi que a boa sorte é algo bem aleatório. Mas a sorte é algo bem aleatório. Mas a boa sorte é algo que é perseguido por pessoas que de fato têm essa característica de não desistir fácil dos seus objetivos. Gente, essa é a minha reflexão.
Ponto, bota lá o que é sua reflexão, não precisa ser citação de ninguém. Tá no texto escrito aqui isso que eu falei? Ou é a minha visão sobre o assunto? O que é sua visão sobre o assunto tá tranquilo. Você pode escrever sem se preocupar de estar plagiando alguém. Mas toda vez que você olha para um texto e você precisar mudar palavras, já tá errado. Se você precisar mudar a palavra e continua o mesmo sentido, cita indiretamente o autor. Se você quer copiar exatamente como está aqui, cita diretamente o autor. E como é que é o plágio em mosaico? Esse daqui é para os mais avançados, são os especializados em plágio. Certo? Esse plágio em mosaico é um horror. E geralmente não fica bom. Por quê? O plágio em mosaico é tipo assim. A pessoa pega, abre 10 referências ao mesmo tempo, certo? Ele consulta 10 autores ao mesmo tempo. E aí ele começa. Uma frase de um, uma frase do outro, uma frase do outro, uma palavra de uma palavra do outro. Mistura A, B, C, D. E pega uma frase de cada um e monta. Meu Deus, que trabalho horroroso. E aí ele vai formando textos com base em frases recortadas de outras pessoas. Isso é chamado plágio em mosaico. É um pouco mais difícil de pegar, talvez. Mas um professor, um orientador com um olhar mais clínico vai sentir que você não escreveu nada de você. E quanto mais mosaicado fica o seu trabalho, mais em retalhos, mais um pedaço daqui, um pedaço dali, um pedaço, dificilmente você tem coesão textual. Dificilmente você vai ter coerência. Você vai se perder. É mais fácil fazer a coisa do jeito certo. É mais fácil pegar a frase aqui e dizer: Alex e Fernando falaram isso sobre a sorte, sobre a boa sorte. E o que é que eu entendi disso? Bom, eu entendi que realmente boa sorte é algo para quem persiste, para algo, para quem vai atrás do que quer, para quem sabe o que quer e corre atrás do que quer. Gente, escreva sobre o que você está falando. Escreva sobre algo interessante. Fala do seu tema, conversa com o seu tema. Discuta seu tema com outras pessoas. Grava, gente. Gente, eu fazia isso quando eu estava escrevendo meu trabalho. Eu conversava com outras pessoas sobre o meu assunto para entender o que as pessoas pensavam sobre aquilo. E toda conclusão a que eu chegava na conversa, eu anotava minhas falas. Puxa, olha a conclusão que eu cheguei sobre isso. Eu cheguei à conclusão disso. Ó, os jovens têm muito a aprender com a história da boa sorte. Isso foi um comentário que Flávio Augusto fez sobre o texto. Ou seja, Flávio Augusto leu a boa sorte, o texto todo, e colocou ali, ó, os jovens têm muito a aprender sobre o texto da boa sorte. Olha como foi que eles fizeram, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá entre aspas, Flávio Augusto, autor de Geração de Valor. Flávio Augusto não plagiou a boa sorte porque ele fez uma leitura particular sobre o que é o livro. E depois o que ele falou foi utilizado como propaganda de marketing do próprio livro. Vocês percebem que quando a coisa é feita de maneira ética, de maneira correta, tá tudo certo, fica tudo bem?